Sabe o que me deixa puto? Quando uma produtora e um estúdio tem chance de fazer um filme excelente, com uma história excelente, mas mesmo assim ele acaba fazendo um trabalho porco no fim de tudo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora porque, Marcelo, por que que você tá com o Tobias de O Incrível Mundo de Gumball e o Einstein e o Charlie Chaplin e o Juscelino Kubitschek ali atrás? É que eu resolvi mudar um pouco o meu cenário, mas ninguém tá nem aí. Enfim, hoje nós vamos falar sobre um desenho que... Não, um filme que já faz até um certo tempo que eu queria falar, porque ele foi lançado em 2018 e eu assisti ele no YouTube. Tudo por um Popstar é um livro escrito por Thalita Rebouças em 2003. E em 2018, o estúdio Paranômica resolveu pegar esse livro escrito por Thalita Rebouças e transformar ele em um filme de mesmo nome, publicado em 2018, chamado Tudo por um Popstar. Pesquisando um pouco mais sobre a empresa que fez esse filme, no caso a Paranômica, eu não consegui encontrar quase informação nenhuma sobre essa editora. Tipo, quando eu fui pesquisar o nome dessa editora no Google, eu não consegui encontrar quase informação nenhuma. Tipo, ela fez esse filme e sumiu. Eu não consegui encontrar outros filmes dela, eu não consegui encontrar outros trabalhos que ela fez, eu não consegui encontrar absolutamente nada. Eles devem ter feito algum filme bom, eu tenho certeza absoluta que eles fizeram algum filme bom, porque Tudo por um Popstar não é esse filme. Ele simplesmente está no meu top 10 de piores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. Ao lado de Até que a Sorte Nos Separe 2 e Baixo das Bestas. Que se vocês assistiram esses filmes, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Por mais que Baixo das Bestas não seja um filme ruim, eu só considero ele um filme meio lento e meio chato, assim. E com o tempo, eu fiquei bem curioso em relação a esse filme, porque o Felipe Neto, que foi um dos atores que estreou dentro desse filme, ele fez muita propaganda pra esse filme no canal dele na época, no caso em 2018, quando esse filme lançou. Ele fez muita propaganda pra esse filme no canal dele, falando que o filme é muito bom, que você tem que assistir, e papapá. Aí eu já me empolguei. Aí eu já fiquei assim, opa, eu vou assistir esse filme. Só que na época eu não queria pedir pros meus pais me levarem no cinema pra ver o filme de umas três meninas querendo ir numa boy band. O meu pai provavelmente ia me dar um soco na cara e ia mandar eu arrumar um emprego. E eu não ia querer assistir pelo YouTube. Porque eu não sei se você sabe, mas no YouTube tem essa ferramenta onde você pode pagar pra poder assistir filmes. E esse filme tá custando R$ 3 no YouTube. Vocês acham que eu vou pagar R$ 3 pra assistir um filme desses? Óbvio que eu não vou pagar R$ 3. Então, como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu consegui assistir esse filme através de métodos totalmente normais que não quebram a nossa lei de modo nenhum, viu, gente? Assim, ó, nenhum. E aí, depois de eu ter assistido 1 hora e meia de filme, eu já consegui tirar minha própria conclusão em relação a esse filme. E a minha conclusão é... eu prefiro o bode ainda. Pra vocês que não entenderam, é uma referência a uma piada que eu fiz num vídeo antigo, que eu falei que... se esquece. O filme nos conta a história de três meninas. Eu não lembro o nome delas aqui, mas eu só me lembro que esse filme, ele possui três meninas, e uma dessas meninas é a Maísa. Lá no... Tem um youtuber dentro desse filme que se chama Billy Bob, que é o Felipe Neto. E a gente também tem um dos menininhos que faz parte dessa boy band, que é aquele garoto que atuou em Cúmplices de um Resgate. Eu não sei se ele atuou em outra novela, é aquele garoto que atuou em tudo Cúmplices de um Resgate. Eu não lembro do nome dele. E eu acredito que eles chamaram essas pessoas famosas pra fazer parte desse filme, porque você tem que chamar a maior atenção possível, né? Se tem o Felipe Neto, obviamente vai fazer sucesso. E assim, eu comecei a assistir o filme assim, comecei a acompanhar, sabe? Comecei a prestar atenção na história, comecei a olhar tudo assim com um olhar mais aberto, com a cabeça mais aberta pra conseguir criticar tudo de uma maneira não parecendo com o método cartoonizando, vamos assim por dizer. E eu fiz tudo isso para que eu possa conseguir fazer uma crítica para o YouTube. E conforme eu fui assistindo esse filme, eu fui percebendo algumas coisas que foram me incomodando muito durante a minha experiência. E a primeira delas é Tudo por um Popstar, é Até que a Sorte Nos Separe, ou, sei lá, qualquer filme brasileiro que vocês possam imaginar, só que ruim. Muito, muito ruim. Porque, assim, como eu posso explicar esse filme pra vocês, cara? Como vocês todos que assistem ao meu canal sabem, o mercado de filmes brasileiro é um mercado muito pobre.
assim, narrativamente falando. A maioria dos filmes que fazem sucesso aqui no Brasil são filmes de comédia besterol, sabe? Esse filme meio besta, que nunca tem uma história muito boa, nunca tem personagens muito bons, nunca tem, sabe, nada que cative a pessoa que tá assistindo pra voltar a assistir esse filme novamente, vamos assim por dizer. A gente tem Minha Mãe é uma Peça, Até que a Sorte nos Separe, sabe, diversos filmes brasileiros que a maioria é de comédia. É óbvio que tem muitos filmes brasileiros que são bons, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Cachorro das Bestas. Tem esses filmes que são muito bons, mas ali do lado direito, do lado da vergonha, essas coisas aí, nós temos filmes que não são ruins, não são completamente ruins, mas poderiam ter sido bem melhores. E Tudo por um Popstar é apenas um filme que tenta replicar tudo que a gente já viu em todos esses filmes aí de comédia besterol brasileira, sem tentar acrescentar nada, sem tentar colocar criatividade em cima daquilo, sem tentar colocar amor em cima daquele projeto. Não, é só um filme que tenta replicar tudo que a gente já viu em todos esses filmes brasileiros de Sessão da Tarde. Vamos começar pelas personagens. Eu acredito que as personagens são um excelente ponto pra gente começar a falar desse filme, né? Porque quando eu vou começar a analisar um filme, eu obviamente começo a falar pelos personagens. Elas são horríveis. Que foi? Tava esperando algo a mais? Essas meninas podem ser resumidas, essas meninas que fazem parte desse filme, elas podem ser praticamente resumidas em fãzinhas de uma boy band. Simples assim. Tem uma menina lá que tem uma backstory bem triste, que ela perdeu a mãe dela. Isso é bem triste, mas isso não é muito bem explicado conforme o filme vai progredindo. E elas são simplesmente irritantes. Simplesmente irritantes. Sabe quando a sua mãe leva aquela sua priminha lá pra sua casa que você não gosta dela, mas ela é muito irritante, fica mexendo nas suas coisas e fica correndo por aí, fica bagunçando tudo? Então, essas meninas, essas personagens principais desse filme são essa sua priminha, só que bem pior. Um dos motivos do porquê isso acontece é porque elas não são artificiais, assim falando, porque quando eu olho elas agindo, eu observo como uma garota que é fã de uma boy band realmente agiria, sabe? Aquelas fãs do Justin Bieber, fã de One Director, sabe? Fã dessas bandinhas, porra. E normalmente essas fãs costumam ter algumas atitudes meio loucas pelas pessoas que elas gostam, pelos fãs delas, pelos ídolos delas, pelos cantores delas, sabe? Algo do tipo, vocês não se lembram dos fãs do Justin Bieber? Dos fãs do Restart? Nossa, cara, as menininhas que eram fãs desses caras, elas eram malucas. Elas falavam que amavam esse cara e faziam fã-clube pra caralho. E colocavam, sabe, ficavam pedindo pra eles oficializarem o fã-clube dele 1 milhão de vezes. E, sabe, era uma coisa louca. Era uma coisa louca. Se você falasse um A, aí então elas já chegavam pra você, começava a te martelar, começava a te chamar de tudo qualquer coisa. E esse filme até que explora isso de uma maneira muito boa, porque essas protagonistas, elas são essas fãs, elas são a representação dessas fãs, dessas bandinhas coloridas, vamos dizer assim. E eu acredito que se esse filme tivesse utilizado esse elemento como se fosse uma espécie de crítica, ou uma sátira, ou até mesmo sei lá, cara, uma espécie de crítica sobre como as garotas se rebaixam ao nível de ficar mamando esses fãs, não, esses cantores aí que não estão nem aí pra ela, sabe? Eu acho que isso podia ter sido usado de uma maneira simplesmente excelente dentro do filme, mas não foi. Porque, assim, esse filme podia ter servido muito se ele fosse uma crítica. Eu acho que ele tinha muito potencial se ele fosse uma crítica. Eu não li o livro do Tudo por um Popstar pra saber como que ele é, mas eu acredito que se ele fosse feito dessa maneira, dessa forma de uma crítica, ele podia ter sido genial. Ele podia ter sido simplesmente incrível, mas não. O máximo que você consegue sentir quando você observa aquelas meninas berrando sobre aquela boy band lá, daqueles menininhos lá, a única coisa que você consegue sentir em relação a isso é vergonha alheia. Você não consegue sentir que algum ser humano de verdade poderia agir dessa forma. Nem eu acredito que as fãs dessas bandinhas de verdade agiriam da mesma forma que essas protagonistas do filme, porque é tudo muito artificial, sabe?
Se você for uma pessoa que não tem muito saco pra esse tipo de coisa, se você não gosta desse tipo de coisa, se você não tem mais suspensão de descrença pra esse tipo de coisa, passa longe desse filme, porque esse filme é tudo o que existe de ruim dentro do nosso cinema. Eu não sei como explicar. Eu simplesmente não sei como explicar. Nenhuma personagem é interessante, nenhuma personagem tem um carisma assim que você pode sentir, nenhuma personagem tem indicativa de uma maneira, nenhuma delas tem isso, não. Todas elas são a mesma coisa. Menininhas, bestas de sexta série que são fãs de uma boy band. Simplesmente isso. E, cara, isso é simplesmente horrível, porque os personagens são muito importantes numa backstory. São eles que vão conduzir o filme até o final. E você precisa olhar esses personagens e você tem que gostar deles. Você tem que, sabe, você tem que curtir esses personagens. Porque se você não curtir, vai ser uma tortura você assistir até o final do filme. E, acredite, é uma tortura. Tem uma cena desse filme que essas meninas, elas entram dentro do quarto onde elas acham que tá hospedado um dos membros dessa boy band, que não é. Na verdade é o quarto do Billy Bob. Spoiler aí pra quem não assistiu o filme também, né? Eu não tô nem aí pra dar spoiler. Alguém chegou pra mim e falou: Ai, Marcelo, não dá spoiler de tudo pro Popstar. Por favor, não dá spoiler de tudo pro Popstar. Não, ninguém chegou pra mim e falou isso, então eu vou dar spoiler sim. E aí, elas entram dentro desse quarto e elas começam a mexer em tudo. Elas começam a, sabe, cheirar as cuecas dos moleques, começam a cheirar as meias, começam a pegar tudo deles, começam a, sabe, fazer essas atitudes de fã maluca pelo ídolo, fã maluca por tudo que o ídolo delas produz. E assim, é ridículo. Simplesmente ridículo. Pega a sua tia velha, que ri com absolutamente qualquer tipo de filme. Bota ela pra assistir esse filme, você não vai conseguir fazer ela rir. Você não vai conseguir fazer ela rir. Você pode até fazer ela dar um sorrisinho de vez em quando, dar uma risadinha de vez em quando, mas você não vai conseguir fazer ela rir. Porque o filme não é engraçado. Não tem nem... Eu assisti um filme por completo, assim, 1 hora de filme consecutiva e não teve uma única cena que me fez rir. Uma única cena que me cativou. Não teve absolutamente nada. Nem a melhor cena daquela menina lá relembrando a morte da mãe dele, que, a propósito, é um puta negócio forçado, na minha opinião. É um relacionamento delas muito forçado, na minha opinião. Nem mesmo aquela cena conseguiu fazer eu me sentir triste, porque eu não sei se a Thalita Rebouças escreve bem, eu não sei se ela escreve mal, mas assim, é tudo muito mal feito, tudo muito mal feito, tudo muito artificialmente feito, sabe? Eu não sei como explicar, cara. Vamos comparar esse filme com um filme de comédia brasileiro bem melhor. Um Candidato Honesto. Um Candidato Honesto é um filme que fala sobre um cara que quer virar presidente do Brasil. E por mais que esse filme tenha um plot bem simples, assim, uma premissa bem simples, como o Brasil sabe fazer filme de comédia, como o Brasil tem essa paixão por filme de comédia, então um Candidato Honesto consegue fazer diversas cenas onde você consegue rir, sabe? Onde por mais que a história não seja tal coisa, você consegue rir com diversas cenas que o filme te mostra. Aqui em Tudo por um Popstar não. Aqui tudo é chulo, tudo é idiota, nada faz sentido, tudo é besta, tudo é forçado. Absolutamente tudo é forçado. E o pior é que se você entrar no filme, se você entrar nesse YouTube aí e pesquisar por esse filme completo, você vai ver um vídeo onde você pode ver esse filme completo no YouTube. E se você descer os comentários, você vai ver que tem muita menina falando, ou menino, sei lá, muita menina falando que amou o filme, que adorou o filme, que é o melhor filme que elas já viram na vida. Porque óbvio, né, gente? Pra você poder gostar de um filme desses, você não pode pensar, você não pode ter assistido nenhum outro filme brasileiro antes desse, você não pode ter um bom gosto pra um filme, óbvio, né? Pra você gostar de um filme desses, você tem que ser uma adolescente birrenta. Simplesmente isso. E o problema, cara, não é você assistir um filme ruim. O problema não é você simplesmente ir lá colocar um filme ruim pra você ver. Não, o problema não é esse. O problema é que você assiste e gosta do filme. Quando o certo a se fazer é você pegar esse filme, assistir pirateado no YouTube, pegar lá, assistir uns
40 minutinhos do filme, ir lá e falar: Meu Deus do céu, eu perdi meu tempo vendo essa bosta. Eu normalmente falo aqui em vídeos como Harry Angels, sabe? Naquele vídeo que eu me fiz falando de Harry Angels, eu até que tenho que usar alguns argumentos aqui. Porque por mais que Harry Angels seja um mangá ruim, de fato é um mangá ruim, se você olha, dá pra você se divertir. Dá pra você gostar de algumas coisinhas que te são apresentadas, até que dá. Sabe, você olha, você fica falando e você fala: Que merda é?" Mas dá pra você gostar de algumas coisas que te são apresentadas naquele filme. Aqui em Tudo pro Popstar, você não consegue gostar de absolutamente nada. Nem mesmo da história. Que, como eu posso dizer, tenta ter um clima assim meio pra baixo, mas também tenta ter um clima meio pra cima. Tem algumas cenas que são bem anticlimáticas, que são bem tristes. Ah, eu não sei. Eu não consigo gostar da história. Eu não sei como explicar. Eu não consigo descrever em palavras como que eu estou, como que eu assisti esse filme. Eu não consigo descrever o que que eu achei desse filme. Porque é tudo muito genérico. É tudo contexto que a gente já viu em vários outros filmes que foram lançados antes desse. Então eu não sei porque que eles perderam o tempo dele fazendo esse filme. Sério, cara, eu acho que eu me sinto sujo só por ter entrado dentro do YouTube, entrado nesse vídeo pirateado pra poder assistir esse filme. Eu me sinto sujo só por ter feito isso, sabe? Então, eu acho que vocês tinham que me agradecer por eu ter feito esse vídeo alertando vocês dessa bosta de filme. Então, assim, eu acho que esse filme não merece absolutamente nada do que ele tem. Eu sou o Indiano Crítico e até a próxima. É, é assim mesmo que se faz uma análise de um filme. Só falar que é uma merda e vai dar tudo bem no final. Tenho certeza.